Então, o objetivo era fazer a correção dessa atividade aqui, né? Ela tinha duas questões. Primeira questão era desenvolver um manual online de etiquetas e boas maneiras para orientação de usuários que desejam fazer uma visita. E aí tem a primeira página, que tem esse texto, tem os detalhes aqui de formatação, e depois as outras páginas aqui que tem todos os tópicos aqui para formatar. Esse aqui era para treinar vocês a utilização, principalmente dos links, para vocês entenderem como que funciona, questão de redirecionamento, isso aqui é muito importante nas páginas web. Formatação nem tanto é o foco, essa parte inicial aqui a gente está tentando treinar mesmo HTML, então não tem muito segredo, é bem tranquilo trabalhar com HTML, vocês devem ter visto, é uma linguagem de marcação bem sossegada. A gente vai depender muito, igual eu comento sempre, de ir acompanhando pelos sites. Não adianta a gente querer decorar todas as tags, é impossível. Então, à medida que vocês forem precisando, vocês vão acompanhando nos sites de referência lá, porque vai surgir projetos que vocês vão precisar de utilizar muito de uma determinada tag, pode ser em outros projetos que vocês não vão nem passar perto. Então, é impossível passar todas aquelas tags para vocês, ensinar todas elas, porque muitas não vão ser muito utilizadas. Então eu prefiro fazer dessa forma, e aí a gente vai, obviamente, durante todas essas nossas disciplinas, agora do quarto, quinto e sexto período, sempre reforçando a utilização dessas tags aí, a gente sempre vai utilizando elas nos projetos, então vai ser bem fixado no final aí, eu acredito que vocês vão ter bem ciência de como utilizar essas tags aí tranquilamente. Vamos começar aqui. Então eu vou criar uma pastinha aqui, atividade 1, vou começar aqui a fazer a questão 1 aqui, vou criar uma pasta chamada questão 1, e aí aqui dentro eu vou criar um arquivo que vai ser a minha index.html. Eu vi errado. Como é que pode ser isso aqui também? Ele fala aqui questão 01.html, então vem aqui questão 01.html. Aí eu vou editar este arquivo aqui para eu poder trabalhar com ele dentro do meu código-fonte, que lá tinha criado, porque eu tinha criado o arquivo com extensão errada, né? Então veio aquele lixinho lá, e você já cria vazio. Nós vamos começar aqui fazendo o que? Eu vou criar esse título, né? Título primeiro, o título da página, etiquetas e boas maneiras, aí a gente tem o título aqui embaixo. Começar aqui criando as tags iniciais, então doctype, HTML, sempre importante ir lá e marcar que essa página é do tipo HTML. Vem aqui, abre a tag principal de HTML e divido read, que é a parte que vai ser trabalhada principalmente na requisição do meu navegador, e o body, que é a parte que vai ser exibida. Lembrando, na medida que se vocês forem tendo dúvida em alguma coisa que eu estou fazendo aqui, vocês podem ir me parando e me perguntando, tá? O objetivo aqui é sanar todas as dúvidas de vocês aí. Então, se eu fizer alguma coisa aqui que vocês não entendam, ou aí vocês vão me parando aí e vai me pedindo que eu vou explicando novamente. Se caso contrário, eu vou ir desenvolvendo aqui normalmente. Além disso, nós vamos vir aqui colocar o título, né? Então eu vou vir aqui a tag title, etiquetas e boas maneiras. A title. Beleza. E aqui dentro do body nós vamos começar agora. Então nós vamos ter, primeira coisa, ele fala aqui, ó, que essa regra de etiquetas é um cabeçalho de nível 1. Então, header 1, e nós vamos colocar aqui regras de etiqueta e boas maneiras. Vou ver se dá para copiar aqui. Eu acho que dá para copiar. Se não der para copiar do PDF, dá para copiar do Word, então tá de boa. Que eu não vou ficar digitando esse trem aí, não. Isso daí eu deixo só para vocês. Né? Ok. Aí depois, fonte padrão para a primeira linha de texto. Alinhamento centralizado para a primeira linha de texto. Aí agora, eu vou estar fazendo aqui, pode ser que a gente faça aqui de duas formas para centralizar, né? Então a primeira forma que eu posso vir aqui fazer é utilizando a tag center. Vou vir aqui, vou tacar um center aqui. Se vocês vierem aqui no nosso projeto aqui, eu vou deixando ele aberto aqui que a gente vai acompanhando. Vamos ver que ele vai centralizar aqui. Só porque aí a gente consegue vir aqui e fazer algumas modificações aqui também para a gente poder
trabalhar, que eu quero já ir começando a mostrar para vocês como que funciona o CSS. Então, mesmo que na atividade de vocês não está sendo solicitado, eu vou vir aqui e vou trabalhar com duas em paralelo. Uma vai ser sem CSS e a outra vai ser com CSS. Então, vou inclusive criar, tá vendo? Vai ser questão 1, underline CSS. Eu vou trabalhar com os dois projetos ao mesmo tempo. Só porque um vai estar sem CSS, vai estar só a formatação de HTML, e o outro a gente vai estar com o CSS. Então, primeira coisa, para centralizar, a gente tem que pensar que os elementos eles vão ser centralizados sempre da seguinte maneira. Se esse aqui é o meu H1, é o meu cabeçalho, ele vai ser centralizado a partir da minha tag exatamente superior. Se a gente colocar o nosso texto sem a tag de center, ele ficaria dessa forma. Então, o meu H1, se eu botasse ele para centralizar, ele seria centralizado a partir da onde? A partir do body. Então, a gente tem que sempre pensar que quem vai ser centralizado, ele é centralizado a partir do pai. Então, se eu quero centralizar esse H1, na verdade, eu tenho de vir aqui e falar que o meu body vai estar centralizado. Não vir aqui no meu H1 e falar que ele vai ser centralizado. Para a gente poder não precisar de colocar no body, porque se eu vier aqui e colocar no body, vocês concordam comigo que vai ser tudo centralizado, eu vou vir aqui, vou começar e vou colocar minha div. Eu vou criar uma div aqui, que é só um separador de elemento aqui. Vou vir aqui, vou pôr um style nela, que é o atributo que a gente determina para poder colocar algum CSS. Eu vou vir aqui, vou pôr text align center. Então, se eu vier aqui colocar o center, ou vim aqui colocar o text align center, vai funcionar as duas da mesma coisa. Se eu vier aqui, vou deixar os meus dois projetos abertos aqui, ó. Não é com underline CSS, não, deixa eu ver. Não sei por que não. Tá vendo? Os dois estão funcionando da mesma forma. Se eu vier esse de cá, inspecionar ele aqui, tá vendo? Ele está com a tag de center. Se eu inspecionar esse daqui, ele está com a div com o style center. Quem que é Blake? Não, ah, tá, beleza. Pois então você me envia ela por e-mail para poder ficar documentado, por favor, lá. Vou deixar aqui o meu e-mail aqui. Então, beleza. Vim aqui, já coloquei a primeira tagzinha de CSS aqui, meu primeiro estilo pelo CSS. Vamos começando, continuando aqui. Então, beleza. Fonte família Arial, tamanho 2 para os demais textos. Então, aqui embaixo vai estar dentro de um parágrafo. E esse parágrafo vai ser fonte Arial e tamanho 2. Então, primeiro, sem... é por isso que estava errado. Burro. Tem que ser o mesmo nome. Aí. Então, a primeira aqui, ó, vamos colocar um parágrafo. Aí, se eu quero justificar, no caso, eu quero colocar ele como sendo justificado, então, eu vim aqui e vou pôr a tag, o atributo align. Eu vou pôr entre parênteses justify. Além disso, eu quero vir aqui e quero colocar a fonte Arial tamanho 2. Então, fonte, face, Arial, size 2. E aí nós vamos colocar aquele texto lá, aquele texto eu não tenho ele também. Então, ter um familiar ou amigo hospitalizado pode ser muito Mas se vocês quiserem me mandar aí, vocês me ajudam.
eu vou tirar essas quebras aqui só, que veio aqui do Discord. De forma que ele fique numa linha só. Então, vocês podem ver que ele está numa linha só aqui. Esse é o nosso texto. Se eu vier aqui na minha página aqui, já está aqui. Ah, Giana, mas não está parecido com o seu. Se você vir aqui, ó, diminuir o tamanho da tela, você vai começar a ver direitinho o que acontece lá. Tá. Então, essa primeira parte aqui já está tudo ok. Agora eu vou fazer a mesma coisa só porque com o CSS. Com o CSS eu posso vir colocar ou um P ou um div, tanto faz. Geralmente a gente não utiliza muita tag de P. Então geralmente para poder alocar espaço a gente vai para a div. E eu vou pôr aqui no style text align justify. Além disso, fonte family Arial. E aí font size 2. Cada um dos atributos, vocês podem ver que eu estou separando com o ponto e vírgula. Estou vindo aqui e estou colocando cada um dos meus atributos com o ponto e vírgula aqui. Se eu vier aqui agora, eu vou pegar o mesmo texto. Beleza, vamos dar uma olhada aqui como que fica com o CSS. Aí agora eu troquei aqui, né? Beleza. Vocês vão ver que deu uma diferençazinha no tamanho, por quê? Porque aquele font size 2, se eu não me engano, eu acho que é 10 pixels, que é o padrão do HTML. Então eu teria de vir aqui por 10 pixels. Não, então é 12 pixels. Ele tem uma, lá na tabela, lá existe o padrãozinho que você coloca lá, mas... Deixa eu ver. Se eu vier aqui, por exemplo, vocês podem ver que o espaçamento ficou um pouquinho diferente também, porque se eu viesse aqui e trocasse para tag de P, ele ia ficar idêntico aqui. Aí já ficou bem mais parecido, só por causa desse size aqui que eu não tenho certeza qual que é o tamanho relacionado direto lá. Mas a gente poderia vir aqui aproximando qual que é o tamanho que eu quero, então não daria muita diferença não. Então se a gente vier estilizar pelo CSS, é dessa forma aqui que eu vou fazer. Eu prefiro trabalhar com a div, igual eu comentei, então vou deixar a div aqui. Beleza. Então nós temos aqui os dois, os com CSS e sem CSS. Próximo tópico. O que é o próximo aqui? Aí agora é para a gente colocar os links aqui, né? Esses links eles vão estar na mesma estilização de fonte. Então, para esse caso aqui, eu vou vir aqui e vou criar essa fonte aqui. E aí, como eles vão estar centralizados, vou vir aqui tacar um center aqui. E eu vou criar meus links. Ref, aí vai ser para regra 1, .html, regra 1. E aí, os outros aqui, 5, 2, 3, 4, 5. Vamos visualizar como que fica. Aí, como eles não quebraram, se eu quiser eu venho aqui e quebra. Dessa forma fica um embaixo do outro aí. Regra 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? O que vai mudar aqui para o outro? Mesma coisa. Vou vir aqui, vou criar um div style. Criar um text align center aqui. Além disso, vou colocar a font family, Arial, e o font size 12 pixels. E eu vou vir aqui, vou copiar meus links aqui também. Se eu vier aqui e atualizar minha outra página, já vão estar todos aí. Se eu quiser dar um espaço aqui, vou pôr um BRzinho aqui só para quebrar entre a div e os links. Ok? Então essa parte inicial aqui a gente estilizou bem tranquilo aí e tal. O que a gente pode perceber aqui, que agora isso que é o ponto que a gente tem de começar a pensar em por que é tão melhor a gente estilizar com o CSS, que é um arquivo próprio, do que igual a gente está estilizando com o HTML. Se eu verificar aqui nas outras páginas, isso aqui é muito comum de acontecer, vocês vão verificar que existe um padrão. Então, as formatações que acontecem na primeira página,
elas são bastante semelhantes às formatações que acontecem nas outras páginas. Então, se a gente tem essa característica, faz sentido para a gente que ao invés de eu sair copiando e colando esses negócios aqui, a gente cria um arquivo onde a gente estilize tudo nesse arquivo e depois eu só vá incorporando e utilizando quando for necessário. Então a gente vai fazer justamente baseado nesse conceito. Quando eu estiver trabalhando no CSS, ao invés de eu vir aqui estilizar tag por tag, o ideal não é que a gente faça assim, é que a gente crie um arquivo e centralize a nossa estilização dentro dele. Então vou vir aqui, ó, dentro do meu questão.html, eu vou vir aqui a criar um arquivo chamado estilo.css, que vai ser onde eu vou estilizar. Vou vincular esse arquivo aqui, ó, link rel style sheet. Pode ver que eu vinculei ele lá na header, ref, aí chama estilo.css. Então, dessa forma que eu estou fazendo, que eu estou falando é o seguinte, ó, esse meu arquivo aqui, ele vai estar incorporando essas características que estão presentes na estilo.css. Vamos verificar algumas coisas que são repetidas aqui. Por exemplo, vocês podem ver que essa característica aqui de ter o size 12 e a família Arial, ela aparece em dois lugares diferentes. E ela vai aparecer em outros lugares, que, por exemplo, aqui também vai ser tamanho 12, família Arial. Esses aqui também vão ser tamanho 12, família Arial. Então, em vários lugares a gente tem essa mesma formatação. Se a gente tem essa mesma formatação sendo replicada em diversos locais, a gente não precisa ficar copiando e colando ela. O que a gente pode fazer no CSS é o que a gente chama de criar uma classe. Então, uma classe é um conjunto de características que você consegue ir depois aplicar sobre uma determinada tag e ele vai sempre pegar aquelas características. Como que eu faço para criar uma classe? No CSS a gente vai criar uma classe da seguinte maneira. Eu vou vir aqui, vou colocar um ponto e eu vou colocar o nome da minha classe. Vamos supor que seja, eu vou chamar ela de padrão, que é a fonte padrão que eu vou estar utilizando. E aí eu vou vir aqui entre os colchetes e vou colocar qual a estilização que essa classe vai ter. Então eu vou vir aqui e vou falar que é o font family Arial e o font size 12 pixels. Agora, como que eu faço então para me vincular essa classe padrão nos meus camaradinhos aqui? Eu vou vir aqui, vou tirar esse style aqui, eu vou deixar só o center, porque por enquanto a gente não definiu nada. Eu vou vir aqui, vou falar class e vou chamar que ele é da classe padrão. Dessa forma, eu estou falando que ele vai pegar, além dessas regras que foram definidas aqui no style, todas as regras definidas na classe padrão também, que ela foi definida onde? No meu arquivo estilo.css. Faço a mesma coisa nesse outro aqui, class padrão. Se eu vier aqui agora atualizar meu arquivo, olha lá, vocês vão ver que ele vai continuar igualzinho. Só que se eu vier aqui em inspecionar, vocês vão ver que ele está pegando aqui, ó, vou inspecionar esse elemento, então inspecionar ele. Olha lá, ele pega o text align justify, que é o estilo, e além disso ele pega o conteúdo da classe padrão aqui também. Talvez fique pequeno, deixa eu aumentar aqui para vocês verem, tá vendo? Ele pega a característica que está no style, mais as características da classe padrão. E aí, se eu quiser vir aqui visualizar como que não fica também, eu posso vir aqui desmarcar, aí vocês vão ver o que vai dando de diferença, tá vendo? Se eu tirar o tamanho 12, vocês conseguem vir aqui nessa visualização do Google Chrome ou de qualquer navegador e utilizar muitas ferramentas, principalmente na parte de estilização. Quanto a essa criação de classe aqui, pessoal, tranquilo? Todo mundo entendeu aí? Sossegado? Criação da classe. Eu vim aqui no arquivo que eu criei, no estilo.css, eu só coloco ponto e o nome da classe. Aí você põe o nome que você quiser, eu coloquei aqui padrão. Beleza? Mais alguma dúvida? Não? Então eu vou vir aqui. Desculpa, eu cortei, eu não sei se alguém ia falar. Não? Então tranquilo. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou criar, além disso, uma classe chamada justificado e outra classe chamada centralizado. Vamos poder aplicar esses negócios aqui também. Então, eu vou criar uma classe chamada justificado. A característica dela vai ser text align justify. E uma também chamada centralizado, que a característica dela vai ser o text align center. O que eu vou vir e vou fazer? Ó?
Esse camarada aqui, ele é só centralizado. Então, vou vir aqui, ó, class centralizado. Esse camarada, ele é justificado. Então, além dele pegar a classe padrão, eu ainda vou pôr também a classe justificado. Aí basta eu vir aqui pondo separado por espaços quantas classes eu quiser que ele pegue. E a mesma coisa aqui embaixo, além da classe padrão, centralizado. Dessa forma, a gente vai organizar nosso projeto aqui. E aí, o que é a principal característica que vocês têm de começar a imaginar? Esse arquivo, se vocês observarem, ele é um arquivo que ele só tem tags de HTML. Enquanto esse arquivo, ele só tem atribuições de CSS. Isso é muito importante. A gente precisa começar a organizar bem os nossos projetos para que quando as próximas pessoas forem mexer, elas tenham essa noção de organização. Separar bem o que cada arquivo vai fazer dentro do nosso projeto. Então, se eu pegar o projeto e olhar aqui, eu sei que esse arquivo que é .html, em sua grande maioria, ou no nosso caso aqui em 100%, ele só tem conceitos que são ensinados em HTML. Já esse arquivo CSS aqui, ele só tem conceitos que são ensinados em CSS. E aí, se eu tivesse o JavaScript, ia ter uma outra caracterização, e assim por diante. Dessa forma, a gente organiza melhor o nosso projeto. Com isso, você ganha maior facilidade para manutenção e tudo as vantagens aí quando a gente tem um projeto organizado. Além de tudo aqui, ó, não só de classes a gente consegue atribuir o CSS, a gente consegue vir também fazer estilização para uma tag. Eu vou colocar aqui nessa estilização da tag H1 só para mostrar para vocês. Se eu quiser fazer uma estilização em cima de uma tag, basta eu vir aqui e colocar só o nome da tag, e aí eu coloco o que eu quiser. Por exemplo, eu vou colocar aqui ó, um text color, fonte color. Não, é text color mesmo. Não, é só color, desculpa, é só color. Color. Vamos pôr, por exemplo, uma cor qualquer lá. Vamos pôr um vermelho. FF0000, por exemplo. Aí eu posso passar essa cor aqui como o padrão hexadecimal, então eu passo aqui a cor que eu quiser. Se eu vier aqui atualizar, todas as tags H1 já vão pegar essa estilização. Por que a gente tem de tomar um certo cuidado com isso aqui? Porque se eu atribuir em todas as tags, pode ser que algumas eu queira, outras eu não. Então a gente tem de tomar um certo cuidado para não colocar em todas. Como que a gente conseguiria separar isso melhor? A gente poderia pegar e também filtrar para que fosse aplicado só em uma tag que tivesse uma determinada classe. Por exemplo, eu só quero colocar vermelho aonde eu for uma div e tiver com a classe centralizada. Eu posso vir aqui e falar, ó, div.centralizado. Isso aqui eu estou falando que eu estou selecionando todas as tags do tipo div que tenham a classe centralizado. Elas vão ter essa atribuição de cor. Se eu vier aqui atualizar, no caso ele não atualizou a da lei de baixo porque ele tem essa característica do link. Mas se eu pegasse uma outra classe, por exemplo, se eu trocasse essa de cima aqui para centralizado, só para a gente usar de exemplo, tá vendo? Ele iria ficar vermelho também. Porque o link ele sobrepõe a regra em cima da nossa estilização. Então eu teria de fazer uma estilização em cima do A, da tag de Entry. Agora, se a gente vier aqui e colocar, igual eu coloquei, uma tag, ponto, o nome da classe, aí a gente consegue organizar e trabalhar bem o nosso projeto. Para quê? Para que a gente estilize de forma que a gente crie um arquivo desse aqui global e consiga sair replicando em todas as minhas páginas. E aí, em todas as minhas páginas, eu não vou precisar de sair estilizando todas elas. Eu estilizo uma, crio um padrão e as outras eu vou só chamando. Por exemplo, se eu pegar aqui agora e criar uma nova questão, a regra 1, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou chamar esse estilo. Todas as classes que eu já criei aqui, elas já vão ser aproveitadas automaticamente, porque eu já centralizei isso dentro do meu estilo aqui. Ok? Entenderam a ideia aí, pessoal? Tá tranquilo até agora? Para comentar, se for em HTML, a gente utiliza essa tag aqui, ó. Exclamação, traço, traço. E aí, traço, traço menor para poder fazer comentário. Isso em HTML. Em CSS é o mesmo da linguagem C. Aí eu ponho, por exemplo, barra asterisco e asterisco barra.
Que aqui eu vou até tirar essa classe, que eu não quero que fique ela aqui não quero que fique vermelho, porque não está dentro da nossa regulamentação. Até aqui, tranquilo? Beleza. Então vamos continuando agora. Vou vir aqui, vou criar as nossas páginas agora. Eu vou criar uma delas e depois eu vou sair replicando. Então vou, por exemplo, aqui, primeiro eu estou criando, tá vendo, no projeto sem CSS agora. Regra 1.html. Acho que é isso mesmo, né, que eu coloquei aqui. Isso, regra 1.html. Vamos começar a configurar esse regra 1.html aqui. Pega pelo menos esse inicinho aqui, vou aproveitar dele. Vamos visualizar o que nós vamos fazer. Então eu vou ter esse título aqui, vou até pegar ele aqui também. Então o título vai manter lá. Depois embaixo nós temos, e essa aqui ela é toda centralizada, então eu vou nem fechar minha tag center aqui, eu vou colocar tudo dentro da minha tag center aqui nesse caso. Depois nós vamos ter aqui um nível 3, então H3, aí tá lá, regra 1. E depois, parágrafo, para o conteúdo da regra 1 aqui. Deixa eu vir aqui. Como eu já criei o Anchor aqui, se eu clicar eu já vou para aquela lá. Eu vou pegar aqui no sem CSS, clicando aqui, já está aparecendo aqui. O que faltou aqui nesse camarada? O título da página, que é para mim vir aqui trocar aqui para regra 1. Fonte padrão para as duas primeiras, centralizados para as duas primeiras, Arial tamanho 2 para os demais. Então aqui no meu parágrafo, além disso, de pôr aqui, eu vou ter de pôr um fonte face, Arial, size 2. Só para poder estilizar aqui, fonte Arial tamanho 2. Tá lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E aí tem os links aí agora, que a gente vai colocar aqui depois, né? Deixa eu verificar aqui. Eu coloquei depois, eu criei um aqui. Criei um outro fonte face serial, tamanho 2. E aí nós colocamos os dois links lá. Aí vai colocar 30 caracteres aqui no meio. Então eu vou pintar ref. Aí nesse caso ele vai voltar para a questão 01, né? .html, que é o primeiro, que é o página inicial. E depois que vai para a regra 2 HTML. Regra 2. Tá aqui. Aí aqui, para colocar os espaços, aí vocês podem utilizar alguma coisa de disposição. No caso ali eu pedi para colocar espaço em branco mesmo, então NPSP. Não. BNSP. NBSP, eu acho que é isso aqui mesmo. Deixa eu confirmar só. É isso mesmo. Aí 5, 10, 15, 20, 5, 30. Beleza. 30 espaços aí, separando uma regra da outra. Ok? Tranquilo isso aqui? Aí eu vou pegar aqui, desculpa, eu cortei alguém. Tá. Pegar aqui, criar a regra 2. Meu caso aqui, eu não vou trocar o texto, não, tá? De vocês precisarem ter trocado, mas eu vou trocar só aqui nos links. Aqui eu iria... vou trocar, já estou mexendo nisso mesmo. Não custa nada. Né? Regra 2. Aí aqui, ele vai voltar para a regra 1, né? Da regra 2, ele volta para a regra 1 ou vai para a regra 3. Aí nós vamos criar mais um agora. Regra 3, regra 3,
Vai voltar para a regra 2 ou vai para a regra 4? Mais um. Oi. Ah, mas eles estão em dois refs diferentes também, só porque eles estão dentro do mesmo fonte. Uhum, uhum, isso mesmo. Aí na regra 5 aqui, tá, beleza. Volta para a regra 4 ou vai para a questão 01, que é a página inicial. E aí esse aqui é o regra 5.html. Agora nós podemos vir aqui e testar, para ver se esse negócio funcionou. Então aqui está na regra 1, pode voltar para a página inicial, vai para 2, pode voltar para 1, vai para 2, pode para 3, pode voltar para 2, 3, 4, 3, 4, 5, aí 4, 5, página inicial. Já todas as linkagens aqui, sem nenhum erro. Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal, disso aqui? Tranquilo? Pegar esse conteúdo aqui, pelo menos a regra 1, vou levar lá para o meu do CSS agora para a gente poder trabalhar nele aqui. Vou até fechar esses arquivos aqui para não me confundir. Vamos pegar a regra 1 aqui do CSS. O que nós podemos aproveitar aqui então? Vamos lá. Ao invés de pôr essa center aqui, eu vou pôr uma div e vou pegar aquela minha class centralizado, certo? Vamos pegar esse aqui. Esse EP aqui eu vou trocar ele por uma div class padrão, né? Porque é a minha classe padrão. Vou tirar esse fonte, não vai ser necessário mais ele. E aí eu vou inclusive continuar ela aqui, vou deixar esse camarada aqui. Provavelmente eu vou ter tipo um BR aqui para separar. Vamos ver como que fica aqui nesse outro. Ah, tava esperando ver se alguém ia perceber isso. Se eu não colocar o link aqui, vocês viram lá, né? Não adianta nada. Então eu tenho de puxar aqui o meu link. A partir do momento que eu vier puxar, ele está estilizado. Se eu vier aqui, eu vou pôr só mais um BR aqui, só para estilizar melhor, para separar melhor. E aí já está pronto a nossa tela aqui com a estilização. Eu vou fazer aqui, não precisava fazer, vocês podem ver que é bem parecido. Eu só vou fazer aqui porque eu vou subir o projeto lá para vocês, então vai ser necessário eu vou estar todo funcionando, né? Mas aqui no ponto aqui eu acredito que eu acho que já todo mundo entendeu. Isso aqui já está tedioso de repetitivo. Vou fazer aqui só por questão de ter de subir o projeto lá mesmo. Regra 1. Vai para a regra 3. Vai pegar a regra 2. Aí eu vou copiar, então, essa aqui agora é a 3, 3, copia, cola, aí vai para 2 e para 4. Mesma coisa aqui, 4, 4, pega a regra 4, aí vamos para 3, 3 e para 5, 5. E aí nós vamos à última, 5, 5. Eu espero que vocês não tenham feito igual eu, copiado e tenham feito todas as páginas, tá? Tá lá. Então, nós temos aí os nossos dois projetos aí, tanto o questão 1 quanto o questão 1 CSS. Tranquilo esse aqui, pessoal? Alguma dúvida?
acredito que não. Vou vir aqui agora, vou mostrar um negócio muito importante para vocês. Vamos criar um GitHub para a gente subir esse negócio. Estou vendo que tem muita gente com dúvida. Primeira coisa que precisa ter instalado na minha máquina é o Git. Então vocês precisam de ir lá e baixar o Git. Como que eu sei que o Git está instalado na minha máquina? Se você clicar com o botão direito em alguma coisa, vai aparecer, se ele tiver instalado, esse aqui, ó, Git G e Git Bash Here. Então você precisa de, a primeira coisa é colocar o Git. A partir desse momento, vocês vão entrar aqui no Git Bash, é melhor a gente trabalhar com o Bash. Aí, o que é a primeira coisa que vocês têm de fazer? Eu até coloquei lá no Classroom para vocês. A primeira coisa que vocês vão vir fazer cadê? Down. Tá aqui, ó. Vocês vão configurar o seu usuário, o seu e-mail e o seu nome, como sendo aquele e-mail que vocês utilizaram para cadastrar no GitHub, e seu nome você pode colocar seu nome completo. Eu não vou fazer essa configuração porque o meu já está configurado, mas de vocês vão ter de, a primeira coisa que vocês vão ter de fazer é isso. Vocês vão lá e configura o username e o seu nome de projeto. Ok? Depois, eu vou entrar lá no site do GitHub com a minha conta já criada, né? Então eu criei minha conta. Eu vou vir aqui e vou criar um novo projeto, se eu ainda não tiver criado. Então eu vou vir aqui, New. Dessa forma eu vou estar criando um novo projeto. Deixa eu ver qual que é o padrão que eu estou usando. Vai ser DAO 2020. Então, DAO 1/2022, atividade 01. Esse vai ser o meu GitHub que eu vou criar aqui para vocês, para eu poder postar a atividade. Então, eu vim aqui e criei. A única coisa que vocês precisam confirmar é aqui, ó, que deixa público. Ou então, se você quiser colocar privado, você pode colocar privado, mas vocês vão ter de ir lá e adicionar a permissão. Pelo menos para mim, que eu vou ter de corrigir a atividade. O meu e-mail do Git é esse e-mail meu do IFTM. Então, o mais fácil que eu recomendo para vocês, como isso aqui não tem nada de muito secreto, não é nenhum projeto empresarial, confidencial e tal, que vocês coloquem em público. A única coisa que vocês vão vir aqui vai fazer, beleza, Create Repository. Agora o meu repositório aqui na internet está criado. Nós vamos fazer a configuração aqui nessa máquina. Primeira coisa que eu vou fazer, como o meu projeto ele foi criado do zero, ainda não existe nenhuma vinculação para o Git para ele. Então vou vir aqui e vou fazer um Git init. Git init. Nesse momento eu estou falando essa pasta que eu estou, por isso que é importante você só dar o bash na pasta atual da atividade. Essa pasta que eu estou agora ela está começando a ter um projeto do Git. Se vocês pegarem e visualizarem aqui ó, na barra de tarefas, vocês vão ver que vai ser criada uma pastinha chamada ./git com alguns arquivos aqui. Esses arquivos vão ser justamente as snapshots que a gente vai estar fazendo no Git. Se vocês forem imaginar o Git, seria como se você fosse o seguinte, ó, o meu código nesse momento está dessa forma. A partir do momento que eu vier e bater uma foto desse código, eu posso ir fazer várias modificações lá para frente. Mas se eu quiser em algum momento, eu consigo pegar aquela foto e voltar o meu código para aquela posição determinada. Para isso que a gente utiliza o Git. A gente utiliza, além de compartilhar os dados, a gente vai fazer a sincronização, a gente consegue compartilhar os arquivos, a gente consegue fazer o controle de versionamento, a gente consegue fazer essa questão das históricos de atualização dos nossos softwares. Então, tudo dentro do Git vai ser controlado dessa forma. Aí, se eu vier aqui agora, eu inicializei meu projeto, só que meu projeto ele ainda não foi, não adicionei os arquivos que vão fazer parte do meu projeto. Para eu poder adicionar os arquivos, eu vou vir aqui, ó, git add. Aí eu poderia vir aqui colocando um por um, mas como eu sei que eu quero adicionar tudo, git add asterisco, manda brasa, já adicionou tudo. Vou poder vir aqui ver como é que tá, git status. Se eu der um git status, vocês vão ver aqui, ó, tá vendo? Todos os novos arquivos que foram criados, eles vão estar aparecendo aqui de verde, que é tudo isso que eu adicionei no meu Git. Agora, eu vou criar uma foto, eu vou fazer um commit. O commit é nada mais do que a gente poder criar como se fosse uma versão. Nesse momento eu estou falando, essa aqui é a primeira versão do meu software. Dali para frente, se eu fizer modificações, eu ainda consigo vir e voltar para essa primeira versão. Aqui, ó, git commit, -m, que eu vou falar qual que é a mensagem. Então, no meu caso, como eu fiz a questão 1, então eu vou pôr aqui, ó, realizada, questão 1.
A mensagem aqui, vocês põem a mensagem que vocês quiserem, que vai ser explicando o que é essa foto. A partir desse momento, ele bateu a foto, só porque ele bateu a foto só aqui no meu computador. O que eu quero? Eu quero fazer com que essa foto venha para cá. Para mim poder fazer com que essa foto venha para cá, eu tenho de adicionar esse meu repositório remoto na minha máquina aqui. Então eu vou chamar esse comando aqui, ó, tá vendo? Já está aqui prontinho, ó. Git remote add origin e o nome da minha URL. Então vamos por lá. Git remote, ou seja, estou adicionando um add, adicionando um repositório remoto. Qual que é o nome desse repositório que eu vou chamar ele aqui nesse meu projeto? Porque eu posso adicionar vários repositórios. Então, se eu quisesse, por exemplo, chamar um de GitHub, outro de outra pasta, outro projeto, eu poderia colocar vários nomes. Como eu vou estar adicionando somente um repositório remoto, eu posso vir aqui, inclusive, chamar ele de origin, que seria como se fosse o original, o principal. Eu vou chamar ele aqui de origin e vou colocar a minha URL, que é essa URL que foi definida aqui no projeto de HTTPS. Você pode vir aqui pegar ela, você pode vir aqui copiar ela aqui, vou colar ela aqui. Nesse momento, não aconteceu nada, porque eu falei o seguinte, ó, esse meu projeto, agora ele está vinculado com essa URL. Mas eu preciso enviar os dados lá para essa URL. Então, eu vou vir aqui, ó, git push, que eu vou enviar. Para onde que eu vou enviar? Lembra o nome que eu defini aqui antes? Origin. O nome que eu tivesse definido aqui vai ser o nome que eu vou colocar aqui para onde eu vou enviar. E aí, de o que eu vou enviar? Vocês podem ver que entre parênteses aqui, está sempre escrito de azulzinho chamado master. Essa master é a branch atual, é como se fosse a minha ramificação. Eu consigo vir separando meus códigos em diversas ramificações. Então, a gente consegue, por exemplo, pegar igual um projeto que talvez ele era open source e passa a ser proprietário, uma das ramificações dele pode ser continuar a ser open source, e outra proprietária vai para outra ramificação, como se fosse dividindo, quando você divide um projeto em duas versões. Então, como a gente ainda não está trabalhando com isso, a gente está sempre trabalhando na ramificação principal, que é a master. Então, eu só vim aqui e vou tacar o master. No meu computador, eu já loguei no meu GitHub, então vai estar ok. No de vocês, ele vai abrir um pop-up para vocês digitarem o usuário e a senha do GitHub, isso na primeira vez. Quando você digitar o usuário e senha a primeira vez, a partir dali, todas as outras já vão ser logadas automaticamente. Quando eu vier aqui dar o git push origin master, ele vai vir aqui, fez subiu o meu projeto. Se eu vier aqui atualizar, vocês já vão ver que já está aqui, ó, questão 1 e a questão 1.css. Aqui está o nome da minha commit, tá vendo? Que foi realizada a questão 1, e as duas pastinhas do meu projeto já estão adicionadas aqui. Ok? Quanto a essa questão aqui do GitHub agora, vocês entenderam o que é para fazer, como que a gente vai estar trabalhando? Porque aqui dessa forma, se eu vier aqui ó, e passar esse endereço aqui para vocês, vocês conseguem ir na máquina de vocês e clonar esse repositório. Vamos supor que eu queira clonar o meu repositório agora. Eu vou vir aqui e vou copiar. Ó. Se eu pegar aqui, eu vou voltar uma pasta. Eu vou entrar em qualquer outro lugar aqui da minha máquina. Deixa eu entrar aqui, por exemplo, na área de trabalho mesmo. Vou criar uma nova pasta aqui. Aí agora eu vou querer pegar aquele projeto. Então eu vou abrir aqui o Git Bash. Eu vou pôr git clone e vou colocar aquela URL. Desde que... Opa, deixa eu copiar a URL lá. Desde que o meu usuário, que já foi vinculado aqui, tenha acesso a esse repositório, ou seja, ou o meu usuário tem que ter acesso a esse repositório, ou esse repositório tem que estar público. Desde que ele tenha esse acesso, eu consigo vir aqui e clonar. Se vocês verificarem aqui, olha lá, ó, já clonou todo aquele meu repositório que eu tinha criado antes. Os arquivos foram todos baixados. E é assim que eu vou estar tanto corrigindo as atividades para vocês, como também eu vou passando os projetos das atividades, das aulas que a gente vai realizando para vocês irem acompanhando pelo GitHub. Ok? Ficou clara essa questão do GitHub aqui, pessoal? Ficou alguma dúvida? Tranquilo? Então, beleza. Eu vou voltar aqui para a atividade 1 aqui. E vou continuar aqui a criação então agora. Aí agora que vai acontecer? Eu vou estar criando novos arquivos. Depois eu vou fazer uma nova commit sobre aquela anterior para poder atualizar os dados. Vou apagar essa pasta aqui que eu não quero isso clonado, não.
Vamos para a atividade número 2 aqui, então, para a gente poder terminar. Então, eu vou vir aqui, vou criar a pasta aqui, a atividade 2. Cadê? Então, vou chamar ela aqui de questão 02. Que eu vou chamar ela aqui de index.html. Nós vamos mexer nesse arquivo aqui agora. Começar lá, doctype, HTML, tag, HTML, feed, body. Vamos ver o que é para fazer nesse aqui. Então, vamos lá para a segunda atividade. Então, eu vou criar aqui o ficha cadastral. Eu vou pôr aqui o title, ficha cadastral. Além disso, cabeçalho nível 2, fonte padrão. Então, eu vou pôr aqui um H2, ficha cadastral. Ele é centralizado, né? Vou vir aqui com um centro aqui. Depois a gente aplica o CSS nele aí. Aí os outros é fonte face Arial, size 2. Vamos lá. Todos os elementos visuais, com exceção do cabeçalho, estão posicionados numa tabela. Então isso aqui, lembra, eu até mostrei para vocês, é uma tabela de largura de 500 sem borda. Então vou vir aqui, vou pôr um table. E eu vou pôr um tr. E aí, para cada linha da minha tabela, são quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou ter, para cada linha, são 4 colunas. Como ela tem tamanho de 500 pixels no total, como são 4 colunas, dividido por 125. Então, aqui eu pus as minhas 5 linhas aqui. Eu vou pôr uma border nessa tabela aqui, só para facilitar a nossa vida enquanto a gente está visualizando, para poder ver como que está ficando, tá? Depois a gente tira ela lá no final. Dá para ver mais ou menos aqui o que está rolando. Deixa eu pôr essa centralizada aqui também, né? Está tudo centralizado no nosso documento. Então, beleza. Tá aí nossa tabelinha. Vamos começar pondo aqui nome. Então, na primeira aqui é nome. E aí depois a outra é conectada às 3. Então, ao invés de ser 125, vai ser 375 com um co-span de 3. Ou seja, eu estou juntando 3 colunas aqui nessa mesma. E aí nós vamos pôr um input, type text, name, nome, size, deixa eu ver qual que é o tamanho, size 50. Eu venho aqui atualizar, já está lá, nome e a minha coisinha. Como ainda está com a borda, está aparecendo lá, se eu vier aqui tirar minha borda, já vai aparecer o meu nome lá. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Beleza, vamos para o próximo. RG e CPF. RG é de que tamanho? Acho que é 13, né? RG e CPF tamanho 13. Tá lá. Vai dar uma desalinhada mesmo, não se preocupa. Cada versão do navegador que vocês acessarem vai dar uma desalinhada diferente. Se eu vier aqui e dar uns ajustes aqui, vocês vão ver que ele vai conseguindo. Mas mesmo assim não
Deixa eu inspecionar aqui um negócio só para me ver qual que é o tamanho que essas colunas estão pegando. 127, 127, 127, 127. Na verdade, o de cima que eu vou ter de aumentar. Se você aumentar, vai ficar melhor. Exposição 54. Aí, agora ficou alinhadinho. A próxima, endereço. Vou pegar a mesma coisa daqui de cima. Endereço. Depois, sexo, que aí tem uma combo box. Combo box, igual eu comentei lá, select, name, sexo. E aí a gente coloca as options dele aqui. Além disso, na frente, data de nascimento. Tamanho 13 também, vamos ver se vai dar certo. Select eu acho que não tem size. Não tem. Size nele na verdade é a altura, então vamos deixar ele assim mesmo. E por último, cadê? Mas não menos importante, a situação civil. Nós vamos ter por 3 rádios lá, ó. Input type radio, name situação. Aí vai ser solteiro. As outras aqui nós põe qualquer coisa também. É casado. Viúvo. Bom, aí, solteiro, casado, viúvo. Muito importante. Se eu não colocar o mesmo nome aqui, ele não vai pegar a característica principal da rádio, que é a exclusividade, tá? Então, para a gente garantir que ela seja exclusiva, ela tem de ter o mesmo nome, os 3 elementos. Ou quantos eu tivesse, no caso. Teria de ter sempre o mesmo nominho aí. Ok? Deixa eu ver o que mais que dá para fazer. Agora é o button, né? Depois é para pôr um button. Certo? Sim. Eu posso vir aqui, inclusive, colocar um TR aqui. TD call span de tamanho 4. Pitch de 500 pixels. E nós colocamos um center aqui. Eu vou pôr um button type reset, que é para esvaziar. Limpar dados. Vamos atualizar aqui. Beleza. Pergunta: por que esse botão de limpar dados ele não está funcionando? Vamos ver quem sabe. O tipo já está com reset. Não. Não é necessário. O que acontece? Os botões, etc., eles ficam vinculados a um formulário. Então, esse reset ele vai resetar um formulário. Qual que é o formulário desse botão aqui? A gente não criou um formulário. Então, para a gente poder trabalhar com isso aqui, primeira coisa, cria um formulário. Dentro do formulário agora, se eu vier aqui atualizar, olha lá. Viu? Então, um botão, ele só vai funcionar
e assim de toda a submissão também, ela só vai funcionar a partir do momento que ela estiver dentro do formulário. Então é muito importante que a gente sempre tenha isso em mente, para que toda vez que a gente for trabalhar com inputs e etc., a gente coloque dentro do form para poder estar associando ele de forma correta para dar as funcionalidades para os botões. Isso aqui vai ser muito utilizado por vocês, mas é muito utilizado mesmo, porque a única forma de eu conseguir submeter informação aqui do navegador para o nosso servidor é fazendo requisições. Qual que é a forma mais comum de fazer requisição? A partir de formulários. Ok? Então esse aqui, vocês podem ver que deu uma diferençazinha tranquila aqui, esses tamanhos, eu não vou me preocupar muito. Se tiver colocado na regra daqui, já vai ser suficiente para mim. O mais importante que eu quero mostrar com vocês isso aqui é que é inviável, vocês concordam comigo? Estilizar uma página dessa forma. Sabe por que o maior problema? Muito provavelmente se eu vier aqui agora, abrir ele no Firefox, essa página vai estar totalmente desestilizada, eu tenho quase certeza disso. Vamos tentar só para verificar aqui. Tá vendo? Já ficou completamente diferente. E de acordo com o nível de zoom, ele está ficando melhor ou pior. Então, essa forma de estilização, colocando tabelas e disposição dos elementos colocando tabelas, ela é extremamente inviável. Por isso que a gente não vai utilizar isso aqui. Isso aqui eu queria mostrar para vocês como que era feito antes e tal, mas até mesmo para vocês verem qual que é o conceito principal. Que esse conceito de divisão de linhas e colunas, ele vai ser aproveitado sim. Você imaginar cada um desses elementos aqui como estando disposto em uma linha e eles divididos em colunas. Só porque ao invés da gente ter essa definição dentro de tabelas, a gente vai utilizar comandos tags de espaço, como a section, a div, a gente vai trabalhar com elas. E aí, como que a gente vai fazer então para definir se essa tag vai ter um tamanho X ou um tamanho Y? A gente vai utilizar aquelas classes que a gente viu aqui no CSS para poder determinar qual que é o tamanho dessa classe aí, desses elementos aí. Ok? Uma pergunta, quanto a essa atividade aqui, pessoal, tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo? Então aqui, ó, o que eu vou fazer agora? Já está com o Git pronto, não precisa dar Git init. Se eu vier aqui Git status, olha lá, a minha pasta questão 8, ela não tá dentro do meu Git. Git add asterisco. Adicionei. Commit. "-m". Aí eu vou lá. Resolução. Foi resolução que eu coloquei? Não lembro o que eu coloquei lá. Deixa eu colocar o mesmo padrão aqui, ó. Realizada. Questão 02. Foi isso, não foi que eu coloquei? Só para colocar igualzinho. Isso mesmo. Comitei, vou mandar lá para fora. Eu já vinculei esse meu projeto, então eu não preciso de dar o remote add. Só git push origin master. Se eu tivesse modificado algum daqueles arquivos, ele ia aparecer também marcado aqui que ia ter uma mudança. Quando eu desse o git add, ele já ia mudar também. Se eu vier aqui no meu GitHub agora, cadê? Esse aqui. Se eu vier atualizar agora, olha lá, tá vendo? Então já está aqui as duas questões lá. A realizada a questão 1, que foi o primeiro commit, a 19 minutos, e o questão 2, que foi o segundo commit, modificada 41 segundos atrás. Ok? Muito importante, olha isso aqui, tá vendo? Ele vai mostrando qual que é a linguagem principal do seu projeto. Lembra que eu falei para vocês? Pessoas vão pegar e vão olhar o seu Git e vão falar assim, o que esse cara está mexendo? Qual que é o tipo de linguagem que ele mais trabalhou? É por isso que eles vão conseguir visualizar, tá vendo? Então é bem importante vocês estarem sempre utilizando o GitHub de vocês. Eu vou colocar esse link lá para vocês utilizarem para baixar as atividades corrigidas. Antes da gente finalizar, eu quero só vir aqui e mostrar para vocês o que vai ser a atividade 2. Eu vou colocar as aulas lá agora. Então eu já estou subindo, assim que for acabando aqui eu já vou subindo lá. E aí nós vamos trabalhar agora com o Bootstrap e com o CSS. Primeira coisa que vocês vão fazer, a primeira atividade vai ser estilizar, criar, tentar replicar a página do portal. Aqui tem todas as características que vocês vão estar trabalhando
das classes, etc., colorações e configurações. Segundo objetivo, vocês vão pegar um tema, aqui, por exemplo, dei um exemplo aqui, e eu quero que vocês montem para vocês como se fosse um currículo. Então, vocês vão adaptar a parte visual para montar um currículo. Depois, nós vamos subir esse currículo aqui no seu GitHub, para que quando eu acesse a sua página, o seu perfil no GitHub, eu vá verificar esse currículo aqui. Então, a gente vai começar a vincular dessa forma para que todo mundo que acessar vai ver. Você vai poder vincular lá seus projetos, vincular a sua experiência, tudo isso. E o terceiro, eu quero que vocês criem, esse aqui é só com CSS puro, a estilização de uma tabela do campeonato. Então vão ser 3 atividades aí nessa segunda semana. Vão ser essas 3 atividades aqui para vocês estarem desenvolvendo. Vou colocar a data de entrega delas novamente. A gente está agora no dia 1º, então eu vou dar essa semana, mais a semana que vem. A entrega e correção vai ser feita no dia 15 de outubro. Ok? Quanto às atividades, a tudo isso aqui hoje, alguma dúvida, pessoal? Se não tiver ficado dúvida, então eu vou interromper a gravação aqui e a gente finaliza por hoje. Então, beleza. Então, boa noite, pessoal, e